Graça e paz, combatente. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Você está firme mesmo aí, assim como um prego na areia? Se você está tão firme quanto um prego na areia, então você está no lugar certo. Eu sou Kleber Farias, nós vamos discutir um pouco sobre a Palavra de Deus, vamos meditar um pouco sobre a Bíblia Sagrada e você é muito bem-vindo ao canal Vejam Bem. Roda a vinheta. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam também ser abençoadas por ele, assim como você está sendo. Inscreva-se no canal e nos ajude a propagar, a divulgar a palavra de Deus. Na verdade, eu espero que você não esteja tão firme quanto um prego na areia. Mas se você está firme como um prego na areia, quem somos nós para julgarmos, né? Não estamos aqui para isso. Estamos aqui, muito pelo contrário, para ajudar quem se encontra nessa situação. Mas, como falei, espero que não seja o seu caso. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, nós temos aquilo que muitos chamam de o texto áureo da Bíblia. O que é o texto áureo da Bíblia? É a principal passagem, para alguns, é o texto de ouro da Bíblia. É aquele que faz com que a palavra de Deus, que faz com que o ser cristão faça sentido neste mundo cheio de bagunça. João 3,16 nos traz uma mensagem que é bastante conhecida no meio evangélico, que é bastante conhecida pelos preletores, pelos pregadores, e, na verdade, nos traz uma mensagem maravilhosa que nos dá uma ideia da dimensão do amor de Deus para com nós, os seus filhos. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o texto começa nos falando que Deus amou ao mundo. Isso significa que quando Deus amou, Deus não escolheu a quem amar. Ele não disse que iria amar a uns e a outros não. Ele amou ao mundo. E mundo aqui, especificamente nesta passagem, tem um sentido de todo. Deus amou a todas as pessoas que residem neste mundo, neste planeta chamado Terra. Então o amor de Deus, ele é abrangente. Ele é de tal forma que o apóstolo, quando foi se referir ao mesmo, não achou um outro termo melhor, não achou um outro termo mais adequado para poder dizer ou comparar o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. E ele disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quer dizer, a forma como Deus amou, quando ele amou, foi de uma maneira tão grande que faltaram palavras para o apóstolo João classificar ou descrever qual seria o tamanho deste amor. Então ele disse: amou de forma tal, amou de maneira tal. Essas foram as palavras de João quando ele se referiu ao tamanho do amor ou à dimensão do amor de Deus para com toda a humanidade. Então, quando Deus amou, ele amou de tal forma e amou a humanidade inteira. Este amor de Deus foi um amor tão grande, tão maravilhoso, que fez com que, quando Deus amou, ele doasse, ele entregasse aquilo que ele tinha de melhor. O que era que Deus tinha de melhor e que ele entregou por nós. A saber, seu Filho unigênito, seu Filho único, Jesus Cristo. Então, quando Deus ama, o seu amor é um amor que o leva a doar para aqueles os quais ele ama aquilo que ele tem de melhor, Jesus. Então, quando Deus ama, ele ama a todos, ele ama de uma maneira que não se pode colocar em palavras, e este amor o leva a doar aquilo que ele tem de melhor. Mas tudo isso com um objetivo bastante específico, que é fazer com que essas pessoas, todas essas pessoas que ele amou, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, que essa pessoa não morra, mas que ela tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é um amor objetivo.
Ele é um amor que cumpre com uma determinada objetividade ou com uma determinada meta, ou, se quisermos, com uma determinada missão. Então, quando Deus ama, Ele ama de uma maneira extraordinária que o ser humano não consegue colocar em palavras. Este amor o leva a doar aquilo que ele tem de melhor e com uma objetividade. A Bíblia diz que o pecado afastou o homem de Deus e, por consequência, trouxe a este homem a morte. Porém, o amor de Deus fez com que este homem pecador, longe, distante da glória de Deus, afastado desta glória pelo pecado, este amor faz com que este homem agora se reconcilie com esse Deus e aonde abundou a morte e o pecado, agora superabunda a graça de Deus, trazendo vida. E conforme a palavra de Deus diz, vida com abundância. Ou seja, esta vida com abundância é a vida eterna que nós alcançamos na pessoa bendita do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir disto que nós temos falado até aqui, a pergunta que nós fazemos é: será se nós temos amado a Deus de igual modo? Será que o nosso amor por Deus é tão grande, mas tão grande que não se pode colocar em palavras, não se pode mensurar? Será se o nosso amor que nós temos pelo Deus, o qual nós dizemos que servimos, é tão grande a ponto de fazer com que a gente doe aquilo que a gente tem de melhor para Ele? Será se eu, Kleber Farias, será se você aí que me assiste nesse momento está entregando o seu melhor para Deus? Pois quando Deus te amou, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, conforme nós vimos aqui. Então nós não devemos e não podemos fazer um esforço menor do que entregar aquilo que nós temos de melhor. Nós temos que entregar o nosso melhor para Deus, porque Ele primeiro nos amou e primeiro entregou aquilo que Ele tem de melhor, o seu Filho amado e único, Jesus Cristo. Então, meus amados, fiquemos com essa meditação, pensemos nessas palavras e que Deus em Cristo os abençoe, nos abençoe de uma forma toda especial. Fiquem com Deus. Amém.